Torcida São Paulina, segunda derrota na era Crespo, ainda que ele não estivesse presente no campo, né? Mas o São Paulo perdeu pela segunda vez consecutiva e pior, para dois times bem coadjuvantes, assim, 4 de julho horroroso, quarta divisão, e o Atlético Goianiense, que é um bom time, bem armado, mas não vai ser um time que vai brigar por título. Então são dois times que o São Paulo deveria ganhar e não venceu, ao contrário, perdeu, né? Então eu vou analisar aqui o jogo com vocês, como sempre. Você já começa se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, deixando o like, beleza? E no final eu quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre o que eu falei, você pode comentar aqui. Vamos lá. Vocês sabem como eu analiso o jogo, eu falo um pouquinho do jogo e vou falando individualmente de cada um e aí vou complementando, falando do jogo também. Eu não dou notas, faço análise, tá bom? Então vamos lá. Um jogo foi muito quente, muito físico no início, tava muito brigado, parecia até futsal, um jogo cansativo só de olhar, os caras correndo lá e cá, contra-ataque toda hora, incessante, muita disposição dos dois times, e o São Paulo estava competindo, mas não estava melhor no jogo, não estava controlando. Quem estava melhor no jogo era o Atlético, que quando chegava conseguia trazer algum susto para o São Paulo, e assim foi. Aos 25 mais ou menos, o cara meteu um belo cruzamento, que aliás os nossos laterais não conseguiram acertar nenhum. Acertou um cruzamento de falta e o Léo não marcou direito o seu atacante e o cara foi lá e fez o gol. O Léo, que era da marcação individual, ele era o responsável por marcar o atacante que fez o gol. E você vê claramente na imagem que ele sai correndo desesperado atrás do atacante e não chega muito longe, e ele já vira olhando para o bandeira e não estava impedido. E aí, depois do gol, faltava 15 minutos para acabar o jogo, e o São Paulo começou a conseguir controlar mais o jogo. Mas aí eu vejo que o São Paulo começou a controlar mais o jogo, não por qualidade, não por eficiência, mas porque o Atlético mesmo permitiu isso. O Atlético parou de jogar como um bom time mediano faz, o que é normal, o que o São Paulo fazia até um tempo, fazia o gol e se trancava lá atrás, e assim fez. O Atlético continuou conseguindo agredir o São Paulo, mas estava trancado, e nos contra-ataques ele ia lá e dava uma alfinetada. Eu falei isso no pré-jogo, eu disse tudo isso, que o Atlético era um time rápido, que jogava pelas pontas. Eu vou deixar o pré-jogo aqui, não faz muito sentido você assistir, eu sei disso, mas eu vou deixar aqui porque se você quiser acompanhar a minha pré-análise, eu falei muita coisa que aconteceu, disse que o Rigoni ia ser relacionado mesmo sem ter a escalação na mão. Então, eu disse que o caminho do São Paulo para vencer o Atlético era pelas laterais, que o time era muito compactado. Eu disse isso, o time era compactado, tinha que jogar pelas laterais, o vigor dos laterais iriam conseguir criar as boas oportunidades. E assim o fez, assim tentou fazer, se o seu Reinaldo e Igor Vinícius não tivessem num dia um pouquinho melhor. O Reinaldo assim, estava mais ou menos, mas o Igor Vinícius pela madrugada. Ele errou 4 cruzamentos porque tentou fazer 4. Se ele tentasse mais, ele erraria mais. Foram os outros lances bizônios que ele deu. Eu já estou dando a análise do Igor aqui antecipado, na hora das análises eu pulo ele. Fora um lance bizônio que eu não entendi, na verdade. Uma bola que sobrou lá para ele chutar, ele deu furou a bola, eu não entendi o que aconteceu. Eu sei que ele não acertou a bola, não acertou nada. Teve um outro lateral que ele no setor defensivo do São Paulo, que ele recebeu a bola e ele ameaçou chutar e não chutou, a bola passou e aí ele ficou se coçando. E foi um jogo muito ruim, o Igor Vinícius, muito abaixo. Eu não queimo o jogador aqui, você sabe disso. Se não sabe, eu já te falo. Mas o Igor parece que voltou a ser o Igor Vinícius que a gente conhece, né? E aí o São Paulo desceu para o intervalo. Eu disse no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição se você quiser me seguir. No intervalo eu falei, bem, o São Paulo melhorou no final da primeira etapa e o São Paulo tem melhorado nos segundos tempos dos jogos. Então eu espero que o São Paulo volte bem melhor. E voltou com uma alteração, inclusive, o Rigoni entrou, saiu o Shailon, que eu imaginei que fosse sair o Sara, e saiu o Shailon. Mas o São Paulo conseguiu compactar o jogo, conseguiu encaixotar o adversário, conseguiu amassar, controlou o jogo, mas chances de gol não foram criadas. Assim, o São Paulo mandou no jogo até tomar o segundo gol, que foi lá para os 30 e tarará de
do segundo tempo, mas até lá não criou nada, assim, criou muito pouco. O goleiro fez uma defesa, não fez quase nada. São Paulo conseguiu controlar o jogo, mas não teve poder de finalização. E aí no final tomou o segundo gol e acabou tudo. Uma arbitragem horrível, esse juiz muito estranho, um juiz bem esquisito, ruim, mas também não teve culpa nenhuma. O São Paulo mereceu perder a partida, o Atlético mereceu vencer. Vamos para a análise individual. O Thiago Volpi, para mim, proporcionou o segundo gol. Ficou muito claro, todo mundo na transmissão falou isso, qualquer pessoa conseguiria ver. Ele recebeu uma bola que já não era para ter recebido, mas ele recebeu com boa amplitude, ele podia dar uma pancada para frente, fazer qualquer coisa, ele abre no Galeano, que está vindo correndo ao contrário, com o marcador muito próximo dele, e aí não deu muito pro Galeano fazer muita coisa, que também já poderia ter se livrado da bola, não. Ele levou lá pro fundo, o Volpi, ao invés de ficar no gol, saiu correndo atrás do Galeano para tentar receber a bola, ou seja, todo mundo fez cagada. E aí o Galeano tentou chutar no adversário, claro que a bola pegou no cara e foi para dentro do campo, e o atacante meteu um belo gol de cobertura no Volpi. O saldo do Volpi foi uma bela defesa que ele fez no primeiro tempo, mão trocada, pegou bem. Fora isso, jogou muito mal o Volpi, bem abaixo, teve culpa no segundo gol, e não deu umas brincadas ali na saída, lembrou, gosto nem de falar. Aliás, o que lembrou o Fernando Diniz, não sei se vocês perceberam, gente. O técnico que comandou o São Paulo, o Crespo, não foi comandado Crespo não foi a campo porque ele está com gripe. Ele testou negativo para Covid, mas ele foi afastado por precaução. E o cara igualzinho o Diniz, assim, na câmera, né? Não de face, mas assim, que ele se veste com a roupa de treinador e com o boné enfiado na cabeça. Só faltava estar xingando todo mundo, que lembraria muito. Toda vez que eu olhava, eu falava, caraca, o Diniz tá ali. E aí essa saída lembrou exatamente a época do Diniz, né? Mas enfim, Volpi mal abaixo. O Léo foi o pior zagueiro de todos, jogou muito mal. Se ele tem uma virtude, que é conseguir construir bem, não conseguiu fazer isso e falhou nas marcações. Errou muitos passes, o Léo muito mal. Miranda errou algumas coisas, foi mal em alguns momentos. Eu acho que ele não fez o jogo ruim, mas ele deu umas falhadas que ele não costuma dar. Então eu arrisco dizer que ele fez o pior jogo com o São Paulo. Não significa que ele foi muito mal, significa que os outros jogos foram muito bons. Isso que deu para entender. Mas ainda assim foi o mais lúcido da zaga. O Bruno Alves também foi neutro, simples, não inventou, também não precisou muito mais dele, ele cumpriu. Para mim foi o melhor zagueiro do São Paulo, apesar do Miranda ter aparecido mais, mas o Bruno Alves, eu acho que, ainda que escondido, assim, sem protagonismo, acabou não pecando, não deixou a desejar em nada. Foi bem e pronto. Nota média para o Bruno Alves. Volante de Rodrigo Nestor foi bem no jogo. Eu acho que do meio campo, principalmente no primeiro tempo, o meio campo não funcionou. Foi o mais lúcido, o melhor do jogo. O melhor do meio campo. Conseguiu fazer enfiadas diferentes. Conseguiu fazer alguma coisa em prol de armação de jogada. Então ele jogou, foi o melhor do meio campo no primeiro. E no segundo tempo ele continuou bem. Então, bem, entre aspas, assim, o time todo foi mal, mas continuou melhor. Tem um cachorro latindo aqui, eu vou falar mais alto, espero que não saia aqui no microfone, tá? Então, foi mediano o Nestor, vai dar para prosseguir. Se o Luan vai ficar algum tempo fora. Do lado dele entrou o Shailon, e o Shailon muito esquisito, fazia passes de lado, virava o jogo para lá, virava o jogo para cá, não colaborou muito mais do que isso, não jogou muito mais do que isso, até por isso saiu no intervalo para a entrada do Rigoni, estreia, que já mostrou que deve ser titular. O próximo jogo eu espero que ele já seja titular, mostrou ter bom chute, é ambidestro, corre, chuta, se posiciona bem, bate falta, tirou o Reinaldo da falta, que errou tudo que tentou também. Então, o Rigoni jogou bem, me causou uma boa impressão. Do lado dele, na frente, a gente tinha o Sara, que foi um péssimo no primeiro tempo, assim como o resto do meio campo. Não apareceu e no segundo tempo melhorou muito com a entrada do Rigoni, que tinha uma pessoa ali para ajudar ele. Então o Sara jogou bem no segundo tempo, no primeiro tempo péssimo. Mais à frente, aliás, na lateral, o Igor Vinícius eu pulei, tá? Já falei dele. Na lateral, o Reinaldo apareceu, se voluntariou, brigou, levou uma paulada no nariz, mas ele teve 70 escanteios, que foi ele e o Rojas a bater, que eu nunca entendo. Não, tem coisa que eu tenho mais raiva no futebol que dois caras para bater escanteio. E o pior, sempre era o mesmo que batia, que foi o Reinaldo, e conseguiu errar todos. Ele teve 70 escanteios e errou todos.
E o Rojas tentou um, e no que ele tentou um, bateu pior ainda. Então, fora isso, o Reinaldo não ajudou muito mais, não acertou cruzamento, não chutou nenhuma bola, ia bater o pênalti, não bateu, então foi bem mal o Reinaldo. Mais à frente, nós tínhamos o Luciano, melhor do jogo para mim, foi o único que trouxe algum ar de tentativa de gol, tentou cabecear algumas bolas, chutou uma linda bola no primeiro tempo, o Fernando Miguel fez uma boa defesa, e acabou se atrapalhando num lance que gerou o tal pênalti, que depois foi anulado, certamente não foi pênalti mesmo. E ele poderia ter passado por Rigoni, que estava livre, não passou, tentou dominar e chutar, e aí o cara chegou e cortou. Então, mas ainda assim foi o melhor do jogo, é o melhor jogador que a gente tem no time, e foi o melhor do jogo, ainda que não tenha produzido muito. O Rojas muito mal do lado dele, péssimo, uma das piores partidas do Rojas. Eu não gosto dele enfiado como atacante ao lado do Luciano, eu acho que ele funciona melhor como ponta, mas esse sistema não dá certo. Então o Rojas ficou lá, eu não sei se ele foi melhor do que o Pablo, não sei se o Pablo iria melhor, eu acho que foi elas por elas, nenhum dos dois fez coisa nenhuma. No lugar do Rojas, no segundo tempo, entrou o Éder, que não pôde ajudar muito, mal tocou na bola, mal teve tempo para fazer qualquer coisa, e não teve tempo, e quando ele entrou também já tomou gol, enfim, não ajudou muito, fica neutro aí o Éder nessa análise. E entrou o Galeano no lugar do Igor Vinícius, depois de errar um outro cruzamento que ele jogou pra lua, impressionante, não é errar de errar, tipo a bola passa e ninguém consegue cabecear, não, ele errou que não dava para cabecear, a bola passou muito longe. E aí entrou o Galeano, que entrou só para entregar o segundo gol, e não fez mais nada também. Então um jogo muito abaixo, acho que não é terra arrasada, não é para quebrar tudo, mas essa derrota traz um problema, porque traz uma pressão extra para terça-feira, Copa do Brasil, contra o 4 de julho, que vai vir fechado, e eu temo muito por o que possa acontecer com o São Paulo na terça. Espero que venham dias melhores, daqui a Tricolor, vamos São Paulo. Se inscreve no canal mais uma vez, deixa o like, assiste esses vídeos aqui e valeu!